Tenho apenas alguns pontos breves para compartilhar com vocês, mas, por favor, coloquem suas perguntas no chat e deixe-os onde vocês estão agora, claro, junto com seu nome e o veículo de imprensa ao qual pertencem. Hoje é domingo, 5 de outubro, quase 2 anos exatos desde que o Hamas invadiu Israel brutalmente e fez nosso povo refém. O primeiro-ministro Netanyahu transmitiu uma mensagem importante ontem à noite, dizendo que Israel está à beira de uma conquista incrível aqui, trazendo de volta todos os nossos 48 reféns, vivos e falecidos. E também colocando um fim a esta guerra brutal, ao mesmo tempo em que garante que o Hamas, a organização terrorista, não represente uma ameaça ao Estado de Israel no futuro. Agora, embora o acordo ainda não esteja finalizado, o primeiro-ministro está esperançoso de que, até o feriado de Sukkot, ele poderá compartilhar a notícia de que os 48 reféns de fato estão voltando para casa, com as forças das FDI permanecendo profundamente dentro da faixa de Gaza e na área que controlam. Trazer os reféns de volta para casa é um compromisso do qual o primeiro-ministro Netanyahu nunca desistiu e nunca se esqueceu. Por 730 dias, o primeiro-ministro ouviu o sofrimento dos entes queridos, viu a dor dos familiares que imploraram desesperadamente pelo retorno de seus amados depois que foram barbaramente arrancados de suas casas, de seus veículos ou simplesmente de um festival de música. Nossos reféns passaram por coisas que nenhum ser humano deveria jamais ter que enfrentar. Vivendo nas profundezas do inferno dentro de Gaza, mantidos por terroristas que os torturam e os deixam passar fome. Todos os reféns, sejam os 20 vivos ou os 28 falecidos, o primeiro-ministro cumprirá essa obrigação de garantir que sejam salvos das masmorras escuras do Hamas em Gaza para uma segunda chance de vida ou para um enterro digno, conforme o desejo de suas famílias. Agora, esse desdobramento acontece junto com as negociações que ocorrerão no Egito. Conforme o primeiro-ministro instruiu a equipe liderada pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ron a finalizar os detalhes técnicos da libertação dos reféns, uma prioridade e o primeiro passo deste acordo. Agora, a equipe partirá hoje à noite com planos para que as negociações comecem amanhã. E quero reforçar que essas são negociações técnicas. O governo de Israel concordou com a primeira fase deste acordo, que é a libertação de todos os 48 reféns de uma só vez. Como o presidente Trump confirmou que foi acordado, o Hamas, a organização terrorista, precisará libertar nossos reféns. A equipe de negociadores de Israel se reunirá no Egito para acertar esses detalhes muito específicos da primeira fase agora. Agora, o primeiro-ministro também deixou claro que, em um acordo com o governo Trump, as negociações serão limitadas a no máximo alguns dias, sem tolerância para manobras que atrasem as conversas por parte do Hamas. Israel mantém o prazo de 72 horas a partir do momento em que todos os detalhes forem acertados com o Hamas e estará pronta imediatamente para receber todos os nossos reféns. O primeiro-ministro está em contato regular com o presidente Trump, que enfatizou que o Hamas deve agir rapidamente, abre aspas, ou então tudo estará perdido. A relação entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump não é apenas histórica, mas um laço sem precedentes que está trabalhando junto para criar a paz no Oriente Médio pelos próximos anos. Com a coordenação entre ambos os líderes, o primeiro-ministro Netanyahu virou o jogo aqui, levando a movimentos diplomáticos que agora isolaram o Hamas, não apenas dentro de Gaza pelo seu próprio povo, mas também por países árabes e muçulmanos. Agora, como resultado de intensa pressão militar, especialmente no reduto terrorista do Hamas na cidade de Gaza, e pressão diplomática, o Hamas foi pressionado a concordar com este plano. O primeiro-ministro disse que esse acordo aconteceria em 2 etapas, sendo a primeira delas sendo a libertação de todos os reféns e o redesdobramento das forças das FDI nessa linha inicial de retirada. A segunda etapa desse acordo será o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da faixa de Gaza, que, segundo o primeiro-ministro, acontecerá ou por meio de um canal diplomático de acordo com o plano Trump ou por uma via militar por parte de Israel. Esse acordo já havia sido aprovado pelo governo israelense antes mesmo do primeiro-ministro Netanyahu partir para os Estados Unidos. Como o primeiro-ministro deixou absolutamente claro, não haverá futuro para o Hamas dentro da faixa de Gaza. E não haverá ameaça ao Estado de Israel. E o Hamas será desmilitarizado e desarmado. O primeiro-ministro Netanyahu foi explícito ao dizer isso. Isso será alcançado do jeito fácil ou será alcançado do jeito difícil. Mas, de qualquer forma, o resultado final será alcançado. Bom, esse é o fim do nosso briefing por agora. Por favor, coloque suas perguntas no chat para que eu possa responder algumas delas.
Ok, então a primeira pergunta é do David Isaac, da JNS. A pergunta é: Israel está de acordo em interromper as operações enquanto o Hamas renegocia o acordo? No momento, como eu disse antes, neste ponto, parece que o Hamas aceitou esse acordo. Embora certos bombardeios realmente tenham parado dentro da faixa de Gaza, não há um cessar-fogo em vigor neste momento, apesar de ter havido essa pausa temporária em alguns bombardeios. O primeiro-ministro deu ordens, na verdade, para que as forças de defesa revidem para fins defensivos, é claro, caso haja uma ameaça à vida deles no campo de batalha em Gaza. Certo, e essa é do Orshakad, do Israel Ayom. Qual é o seu nível de confiança de que o Hamas realmente vai libertar todos os reféns dentro das 72 horas? Confirmar um acordo é uma confirmação formal necessária por parte do Hamas. Claro, o objetivo número 1, antes de qualquer outra coisa acontecer, é a libertação dos 48 reféns todos de uma vez. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer para que qualquer outra coisa possa ocorrer neste momento. Não há exceção para isso. Então, Kerikan da NPR, você pode explicar como vai acontecer a retirada de Israel? As forças de defesa de Israel vão sair do bairro Nissan? As pessoas poderão voltar para o norte? E isso aconteceria assim que o primeiro refém fosse libertado? Vou responder essa pergunta com base nas informações que apresentei sobre essas conversas que estão acontecendo no Egito nos próximos dias. Eu disse especificamente que esses são detalhes técnicos que ainda precisam ser resolvidos. Então, em relação a se as forças de defesa de Israel vão se retirar de certas áreas, tudo isso será resolvido nos próximos dias. Esses são detalhes realmente críticos e, claro, extremamente sensíveis. Por isso, é claro, estamos sendo cautelosos quanto a isso. Essas são conversas delicadas e queremos garantir que todos os 48 reféns sejam libertados o mais rápido possível. Então, aqui é o Eric da ABC News. Quando começa o prazo de 72 horas e o que mais precisa ser feito, se é que há algo, antes dessas 72 horas começarem? As 72 horas começam assim que o Hamas aceitar oficialmente esse acordo. O primeiro-ministro, na verdade, acabou de dizer em uma entrevista anterior que parece que o Hamas aceitou esse acordo. Mas a primeira fase, e continuo repetindo isso porque é algo fundamental para o primeiro-ministro, é que todos os 48 reféns precisam ser libertados. É aí que começa o prazo de 72 horas e, claro, o primeiro-ministro Netanyahu reiterou isso, além do que o presidente Trump disse. Não há exceções para qualquer atraso ou enrolação por parte do Hamas nessas negociações que vão acontecer.